Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a Miriam Jesus, que faço parte do trabalho de acessibilidade da Igreja Cristã Maranata e venho aqui na primeira aula de 2025. Glória a Jesus! Primeira aula do mês de janeiro, falar um pouquinho dos recursos de uma aula mais flexibilizada para o trabalho com aquelas pessoas que precisam de uma linguagem mais acessível para a compreensão da palavra de Deus. O tema da nossa aula é Sendo Fiéis até Jesus voltar. E o assunto é Valorizando a casa do Pai. E o objetivo é mostrar que precisamos valorizar a casa do Pai, que ali nós temos tudo. Glória a Jesus! E aí eu vou mostrar para os irmãos quais os recursos que foram utilizados para esta aula e quais os recursos que os irmãos podem estar usando no dia a dia. Nas aulas que os irmãos vão trazendo nas suas igrejas regionais. E os irmãos também vão vendo a necessidade das pessoas da igreja, das crianças, adolescentes, intermediários, para poder escolher os melhores recursos. Amém? Para esta aula, eu busquei lá no site os materiais que as irmãs que ficaram responsáveis por esse trabalho, elas vão produzindo toda semana. As irmãs, elas deixam disponibilizado alguns recursos que são slides e cartazes mais flexíveis, com linguagem mais direta, através de pictogramas ou através de imagens que facilitam melhor a compreensão. Lá também fica disponibilizado 5 níveis de suporte, do nível 1 ao nível 5. E aí vem um resuminho, os irmãos vão encontrar lá, e vem atividades também que são mais flexibilizadas. Nós vamos começar nossa aula e eu vou mostrar para os irmãos os recursos que foram utilizados. Como nós estamos falando aqui do filho pródigo, então nós temos um coração do filho mais velho, o coração do filho mais novo que pediu a herança, o coração do pai e o coração do filho que se afastou da casa do pai, aquele que pediu a herança, que ficou vazio, para poder trabalhar junto com esses recursos, falando do assunto da aula, trazendo para essa criança que precisa de um acesso, essas figuras para utilizar durante o processo. E para essa aula foi construído um varalzinho, que é esse varal aqui, que a gente também pode trabalhar usando o próprio material disponibilizado, impresso em papel cartão e pregadorzinhos. Durante a aula, a gente pode pedir à própria criança para nos ajudar colocando as imagens, ou os slides aqui, durante o ensino, para que ela possa estar ali participando ativamente da aula. E aí ela não vai perder o foco, ou a atenção. Será uma bênção para ela. Então nós vamos começar a nossa aula lendo a palavra de Deus, que fica lá em Lucas 15, versículo 21. Amém? Vamos começar nossa aula? E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Podemos até pedir às crianças para repetirem conosco. Amém? Se eu fosse trazer essa aula no nível 5 ou do 4 ao 5 de suporte, seria uma aula mais reduzida. Nesse caso, poderia ser usado também esses 4 coraçõezinhos. A palavra fala que um pai, ele tinha 2 filhos, um filho mais velho e um filho mais novo. Um dia, o filho mais novo falou: pai, olha, eu quero a minha parte da herança, eu vou embora. O pai ficou muito triste, mas o pai deu a parte da herança que ele pediu. Quando ele foi embora, seu coração ficou muito triste, ficou vazio, porque ele se distanciou da casa do pai. E lá por onde ele andou, ele perdeu todos os seus bens. E lá ninguém lhe dava nada. Mas na casa do pai, ele tinha tudo, porque o pai, ele era rico, o pai era misericordioso, o pai era bondoso. Ele sentiu falta da casa do pai. E quando ele sentiu falta da casa do pai, ele voltou. Quando o pai o viu de longe, o pai foi ao seu encontro. O pai o abraçou.
O pai lhe deu roupas novas, lhe deu sandálias novas, colocou o anel em seu dedo, fez uma grande festa e todos ficaram muito felizes ali, porque esse pai representa Deus. E ele se arrependeu. Esse filho somos nós e representa a nossa vida. Quando nós vamos até o Pai e nós nos arrependemos, o sangue de Jesus, representado pelo próprio Filho de Deus, ele nos dá o perdão e ele nos traz a salvação. Glória a Deus, esse filho voltou para a casa do Pai e o seu coração se encheu da presença do Senhor. Ele recebeu tudo de novo. Ele recebeu a salvação. Essa aula, perceberam que é uma aula bem reduzida? É uma aula, a gente traz a mensagem mais direta, que tem uma barreira maior. Então ela precisa de uma aula que não seja muito longa, porque ela perde o foco facilmente. Eu, utilizando o nível 1 de suporte, eu construí esse varalzinho aqui, e eu vou ler o texto novamente vou ler o texto com as crianças. Se eu fosse trazer com outro suporte, eu utilizaria também esse varalzinho e poderia fazer a interação com a própria criança, para que ela pudesse também participar ativamente da aula. Então eu sugiro esses pregadorzinhos aqui, com o material já impresso. Nós leríamos o texto, a criança vai repetir conosco, Lucas 15, 21, e a nossa aula agora vai ser sobre valorizando a casa do Pai. Nós vamos falar um pouquinho, olha aqui, A criança pode estar auxiliando, tá, irmãos? Nós vamos ler o texto, que está lá em Lucas 15, 21, e fala, sobre um pai que ele tinha 2 filhos. O mais novo, ele pediu ao pai: pai, dá-me a herança, eu quero ir embora. E o pai ficou muito triste, mas o pai deu a herança desse filho e ele se foi. Olha que triste, o filho, ele se distanciou da casa do pai e ele foi embora para muito longe. Ele ficou triste. Enquanto ele estava lá, ele perdeu tudo. Ele perdeu a sua riqueza, as suas vestes ficaram envelhecidas, ele não tinha o que comer e ninguém lhe dava nada. Chegou uma hora que ele foi trabalhar com os porcos e ele desejou comer a comida que os porcos comiam. Olha como estava o seu coração, triste, vazio. E olha, ele desejou se alimentar daquele alimento que não era agradável. Mas nós vamos ver agora o que aconteceu com ele. Eu vou tirar para contar a segunda parte da história. Teve uma hora que ele se arrependeu daquela decisão. E ele sentiu saudade da casa do pai, porque ele sabia que na casa do pai não faltava nada. Lá ele tinha tudo. Glória a Deus. E como o coraçãozinho dele ficou? O coração dele se alegrou. E ele decidiu voltar para a casa do pai. Glória a Deus. E quando o pai o viu de longe, o pai também ficou muito feliz. E foi ao seu encontro e o abraçou. O pai lhe deu roupas novas, colocou o anel em seu dedo, lhe deu sandálias novas. Ele ficou muito alegre. Olha, é como se ele tivesse, é como se fossem as nossas vidas na casa do Pai, na igreja. Lá, a salvação. Tá vendo? A alegria, a proteção. O nosso coração se alegra na casa do Pai. Glória a Deus. E através da nossa decisão de servirmos ao Senhor, de estarmos na casa do Pai, nós recebemos a vida eterna. Nós nos preparamos para a tão grande salvação, que é morar na eternidade com o Senhor. Glória a Jesus por isso. E ao final, nós temos a pergunta da acessibilidade. Que nós podemos fazer essa pergunta durante a aula,
e as crianças responderem. Após finalizar a aula, há um material mais flexibilizado também para as atividades, que podem ser realizadas com a família ou atividade de pareamento mais acessível, ou seja, mais flexível, para que a gente possa fazer uma colagem com a criança. Agora, irmãos, nós vamos mostrar para os irmãos como o trabalho é realizado no nosso dia a dia. As irmãs, elas trabalham, cada uma no seu jeitinho, mas utilizando recursos que elas têm em mãos. Elas produzem ou elas podem, pegar no próprio site. Glória a Deus por isso. Os irmãos vão ver um pouquinho do trabalho que vem acontecendo em Angra dos Reis. Algumas irmãs das nossas igrejas, elas já vêm realizando esse trabalho com um grupo de crianças que precisam de uma linguagem mais acessível para a compreensão da palavra de Deus. Vamos ver o vídeo? A paz do Senhor Jesus. Tira aqui, ó. Jesus veio, ele tirou a briga, ó, segura. Jesus tirou a briga. Jesus, ó, ele tira a inveja do nosso coração. Tira a inveja. Ó. Jesus, ele tira a inveja do nosso coração. Vê se tem mais coisa aqui. Passa a mãozinha. Tira a mentira agora. Ele vai tirar a mentira do nosso coração. Glória a Deus. E aqui, ó, Jesus também tira as palavrinhas feias. Tira as palavrinhas feias. Muito bem, Mateus. Aqui, põe aqui pra tia. Tem mais um aqui, ó. Uma coisa que você não é, que eu tô vendo que você não é. Jesus tira a preguiça também e dá um coração novo. Agora você vai colocar, tá bom? Ó, ele dá um coração cheio de louvor. Segura o coração, ele é fofinho, ó. Coloca aqui agora pra tia. Ó. O coração tá cheio, ó. Você vai colocar o coração aqui, ó. Um coração cheio de louvor. Um coração cheio da palavra. E um coração cheio do Espírito Santo aqui.